Olá, pessoal. Dando sequência ao que a gente falou no outro vídeo, né, sobre a decisão do término de relacionamento, hoje a gente vai falar sobre o pós-término, né? Então, estamos aqui entre 4 psicólogas, né? A Tatiane, a Marina, a Nadab, e a gente vai falar um pouquinho de como vocês, né, todo mundo fica pós-término. Falar sobre o término, né, meninas, é falar sobre o luto, recomeço e reconstrução. E por mais que cada história seja única, existe algo que une todos. Ninguém sai de um relacionamento exatamente igual da forma que entrou. Então, hoje a gente vai tentar trazer para vocês em relação. E aí? Depois do fim, o que acontece? Né, a questão do quanto tudo isso acaba mexendo, né? Então, eu terminei esse relacionamento querendo terminar para ficar melhor, porém, nada é imediato e cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, eu posso chorar por dias, eu posso não chorar, eu posso manifestar, né, as minhas emoções de diferentes maneiras, como eu também posso negar elas, né, pós-término, tá? A questão é, que daí até foi, a gente falou até no vídeo anterior, né, o não querer sofrer, e que gera, assim, vai mexer em algumas coisas, tá? Eu acho que é muito um sentimento ambivalente, muitas vezes. Tu sabe que foi o melhor, tu tá aliviado com aquilo, porém, tu sente falta de algumas coisas boas que tiveram naquele relacionamento. E que tá tudo bem, né? A gente precisa entender que isso faz parte do processo. A gente vive esse contexto do luto, né? Da tristeza, junto com o alívio, junto com a culpa, junto com o medo e junto com a saudade, muitas vezes. O pós-término, querendo ou não, ele é um processo de luto. Que a gente passa por todas aquelas fases que a gente reconhece como fases do luto. E não importa, né, gente, se você terminou ou se foi terminada, no caso, mas algo deixa de existir. E você precisa aprender a viver sem aquilo. Mesmo que durante a relação aquilo fosse ruim, fosse desgastante, é algo novo, é algo que você não espera. É você viver tentando se encontrar, né, novamente como um ser sozinho, né? Não mais pertencente a uma relação. Os vínculos, alguns serão quebrados, algumas situações até básicas, muitas vezes, vão ser colocadas em xeques, tipo, como contas, como canais, como reestruturação financeira, reestruturação emocional, reestruturação de amizades, muitas vezes, o papel que você tinha na família do outro, o papel que o outro tinha na sua família. Então, tudo isso acaba gerando muita dor, porque realmente é uma perda. Apesar de ser muitas vezes uma perda consciente e, em certos casos, racional, né? Eu preciso fazer isso por mim, você vai sofrer esse processo, porque ele continua sendo uma perda. É importante, né, que essa perda ela seja acolhida, né, que seja sentido esse sofrimento, porque senão a gente só está prolongando o sofrimento e ele pode acabar sendo mais sofrido se caso for tapando o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? Então, é um momento muito individual, então realmente tu perde ali o parceiro, a parceira, então é um momento muito solitário, né? Então, se acolher, se entender, se escutar, a terapia ajuda muito nesse processo, né? Porque realmente fica um vazio, e um vazio onde, é importante lembrar, também não vai ser preenchido, né? Porque foi uma pessoa ali, foi um ciclo que se encerrou, né? A gente não substitui uma pessoa com outra pessoa ou com outras situações.
né? Então é importante lembrar disso também, né? Porque a gente fica imaginando que a gente precisa vivenciar o término depois com algo muito grandioso, mas não, é no dia a dia, na rotina, né? Passo a passo, cada relação vai ter uma maneira. Então, se eu morava junto, é de um jeito, eu vou ter que me adaptar a morar sozinho. Se eu dividir a conta, também tem isso, ou não, se era só um namoro que eu só via o final de semana, vai mudar o final de semana, né? Então, tem vários pontos ali, vai depender de cada relação, que estar sozinha é muito importante, né? E esse momento de estar sozinho é muito significativo, né? Porque precisa acolher o sofrimento, mas também entender que se foi, mas que a tua vida segue ali normalmente. E é importante também que a gente comece a entender as nossas próprias emoções. Para quem está passando por esse processo de término, é entender que as emoções, elas não é linear. Vai ter um dia que você vai estar, superei, deu tudo certo, vida que segue, vamos curtir a vida. E no outro vem uma saudade que vai te desmontar inteira. Uma lembrança, alguma situação, alguma vivência que você revive de outra maneira e lembra, se tal pessoa estivesse aqui comigo, seria diferente. A falta daquela pessoa naquele momento. E isso não significa que você regrediu, significa que você está sentindo essas emoções e essas mudanças que acontecem conforme você vai vivenciando esse luto de término, né? Porque, querendo ou não, é um vazio na rotina. Como a Lu mesmo falou, é a ausência do outro nos horários, nas conversas, no final de semana. Tudo pode vir a parecer estranho quando você participa desse primeiro processo, né? De viver e vivenciar sem aquela pessoa que você decidiu terminar. Ou, enfim, terminou com você. Um ponto que eu acho interessante até, né, também levantar aí, né, daí, sim, todo esse vazio, essa emoção e tal, e tem a questão, né, que quando a gente termina, a vontade é nunca mais ver aquela pessoa. Porém, quando a gente fala de términos que têm filhos no meio, né, eu até brinco, né, dizendo até semana que vem, tá? Porque tu vai ter contato com essa pessoa. E isso, muitas vezes, né, é custoso emocionalmente, tá? Mas a gente vai continuar sendo amigo. Ótimo, porém, a relação não tem como continuar igual, né? A gente vai continuar sendo amigo em casas separadas. Vai ter que ter um certo afastamento, isso é saudável, tá? Esse afastamento emocional. Tem filhos, vão ter que falar sobre os filhos, enfim, mas a importância disso, porque senão não terminou, né? E o quanto isso acaba daí bagunçando mais o que tu tá sentindo, tá? Então, isso pode acontecer ali no pós-término, e a gente tem que, né, refletir e entender esse processo. E eu acho também, né, sobre a história da recaída, que também é comum nesse processo, né, gente? Então, a recaída emocional, voltar a mandar mensagem, às vezes se encontrar com a pessoa, revisar fotos, momentos que passaram juntos. Isso é o cérebro tentando voltar no que é familiar. Com o tempo, isso vai tender a diminuir. E, querendo ou não, vocês estão terminando um relacionamento, né? Não é assim também que você quebra o contato de uma maneira abrupta. Você vai tender a se perguntar se você foi certo, se você deveria ter tentado mais, mesmo que diante daquelas indagações que a gente fez no primeiro vídeo, você respondeu que todas essas levariam ao término. Mas após isso, você pode também voltar a se perguntar se ele mudou agora, será que o problema sou eu?
E se eu tivesse tentado mais? Será que o que eu fiz foi certo? Essas perguntas, elas fazem parte da reconstrução da identidade após o fim do relacionamento, né? E acabam gerando um processo de muita reflexão, que mesmo assim é muito bom, porque você começa a se redescobrir nesse processo também, a entender você como um sujeito sem o relacionamento, um sujeito que... Quem é você? O que você faz? O que você gosta? Você consegue? Você consegue fazer determinadas situações? Você volta a ter outros desejos, que às vezes você está tão dentro do relacionamento que você não consegue notar que você é uma outra pessoa. Você tem outros gostos. Não mais aquele de casal. É outra pessoa. Dando um exemplo, tá? Bem superficial, mas eu acho que bem importante, tá? Que ilustra isso um pouco que a Tati fala. Quando eu tive um término, as primeiras vezes que eu fui, tipo, escolher alguma coisa para comer, tipo, uma teleentrega, tá? Eu fiquei, tipo, tá, e agora? Porque eu estava tão acostumada a dividir isso com alguém. Tipo, vamos comer um hambúrguer, vamos comer uma pizza, vamos comer um sushi. Não, agora é só a minha opinião. E não era porque o outro decidia, não, porque a gente conversava sobre. E daí tu se vê ali, tá, e aí, mas o que eu quero comer? É estranho. Daí, sabe? Eu lembro que isso me marcou. E outra coisa também relacionada à comida, na verdade, assim, o meu parceiro, ele não gostava de açaí. E a gente não comprava açaí. E eu tinha comido algumas vezes, mas fazia muito tempo. E eu, quer saber? Vou comer de novo. E eu me redescobri, tipo, mas eu gosto de açaí. Né? E de novo, não, claro, não estou falando e sim, a gente sabe que tem relacionamentos abusivos em relação a isso, mas eu dou esses exemplos que são coisas que são que não eram relacionamento abusivo e tal, que são coisas naturais, tu dividir com o outro, tu sabe que o outro não gosta de, sei lá, de tal fruta. Daí tu acaba não comprando porque vai estragar, não sei o quê. E quando tu tá fora do relacionamento, opa, peraí, mas isso aqui, eu gosto ou eu não gosto? O que, sabe? E daí se redescobrir sozinha, né? Ou sozinho, enfim. Acaba que o término te devolve um pouco para você mesmo, né? Você começa a lembrar o que gostava, dos seus desejos, dos seus limites, e isso também é muito bom para o processo. Tanto que é por isso que muitas vezes a gente aconselha a pessoa ter um tempo antes de iniciar um outro relacionamento, para ter essa descoberta e para não passar por situações de você se perder em outro relacionamento novamente, né? Porque a gente tem essa dualidade de liberdade versus medo, né? Em que, nossa, tô livre, posso fazer o que eu quiser, mas carrega junto o medo do futuro. E agora? Porque tu reestrutura a tua vida. Querendo ou não, quando a gente está dentro de um relacionamento, podendo estar namorando ou não, a gente tem uma perspectiva de vida, de objetivos compartilhados. E agora eles são só seus. Então, aquela ideia de construir um futuro com um parceiro, né? Construir o futuro não sabendo se vai vir algum parceiro ou não, né? Então é realmente redescobrir hobbies, é o momento, né? Olhar para si, saber até a questão do futuro também, né? O que era um sonho antes, às vezes não é um sonho agora, né? Pós-término, então tem tudo isso, é toda uma reestruturação mesmo. E aí que tá. Não é só sofrido pela questão de rotina e tudo mais, mas sim por esses planos futuros também que se idealizavam e foi quebrado,
né? Então, agora, realmente, o que que é meu sonho, o que que era sonho da relação, né? Tem uma diferença também. Às vezes, o sonho da relação era, por exemplo, ter filhos, mas não é necessariamente o meu sonho ter filhos, né? Então, tem vários pontos aí. Teve um caso de uma amiga minha que, agora falando sobre esse processo de filhos, que me deixou muito reflexiva, assim, sobre a escolha dela. Ela tinha questões de dificuldade gestacional e aí ela teria um tempo limite, né? Porque teria que, em tal idade, diante da gravidade, ter que fazer uma cirurgia em que ela impossibilitaria ela de ter filhos. Então, ela estava num relacionamento longo, com planejamento de casar, e era a única oportunidade que ela tinha de ter filhos. E só que o relacionamento estava se desgastando. E aí ela abriu mão desse sonho, né? Porque ela vai ter que fazer a cirurgia. Então, a possibilidade dela de ter filhos, que era um sonho que ela queria muito, acabou caindo por terra com o fim do relacionamento. E era um sonho dela, né? Então, querendo ou não, também é isso aqui. Não é só o sonho de casal, mas é o sonho da pessoa dentro daquele relacionamento. O que esse relacionamento proporcionaria para a pessoa, né? Porque, querendo ou não, a gente vem dessa temática, eu não estou dizendo que isso seja errada, da construção da família perfeita, da construção de alguém ali, de um amor perfeito. E aí a gente tem que derrubar isso por terra, tanto em questões ideológicas de relacionamento, quanto a própria questão financeira, estrutural, né? Eu queria construir uma casa com essa pessoa, a gente iria viajar para tal lugar junto. Então, tudo isso acaba impactando você de alguma maneira quando você termina. Então, em todo quesito, o pós-término não é sobre esquecer o outro, é sobre lembrar de você. O que você sente hoje, ele não te define, ele é apenas uma etapa que você está vivendo da sua vida, né? E aos poucos, o que era dor acaba virando mais clareza, o que era medo virando mais força, e o que era fim vira um recomeço, né? Acho que a gente nunca vive um fim definitivo. A gente reescreve, a gente conta uma outra história. Isso aí, pessoal. Então, hoje a gente fica por aqui, né? Curtam aí o nosso vídeo, compartilhem, comente, sigam o canal aí, se inscrevam, né? E claro, né? Comentem aí sugestões de vídeos que vocês gostariam que a gente gravasse. Tchau! Tchau!